Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. As enchentes atingiram mais de 2 milhões de pessoas no Rio Grande do Sul. No município de Lajeado, moradores perderam tudo. As ruas estão cobertas de lama, entulho e lixo. Muitas famílias também não conseguiram lugar em abrigos e estão morando nas ruas. Nem dá para acreditar que estamos num dos bairros mais populosos de Lajeado. Nesta rua, todos tiveram que correr para salvar a própria vida. Tem que limpar, não adianta, tem que erguer, arregaçar as mangas e limpar, não tem o que fazer, não tem como deixar assim, né? A casa do Gilberto tem 3 andares e mesmo assim ficou debaixo d'água. Tu constrói e depois é destruído assim em 2, 3 dias, sei lá, né? Mas a sensação é de impotência, tu não sabe o que fazer. Mas Continuar aqui. Agora temos que pensar. Tudo que Dona Terezinha tinha dentro de casa foi parar nesta grande pilha de entulho. Um cenário que se repete pelas ruas do bairro. Só não perdemos a vida, o resto a gente perdeu tudo. Triste. Quanto mais perto do rio Taquari, maior a devastação. Nesta parte do bairro, mais de 70 casas foram completamente destruídas pela força da correnteza. Um telhado foi caindo sobre o outro numa pilha de entulhos. Fica até difícil a gente saber onde começa uma casa e termina a outra. Neste sábado, o rio Taquari voltou a subir e chegou aos 18 metros, 1 metro abaixo da cota de inundação. Preocupação para quem mora perto do rio e sabe o perigo que uma nova enchente representa. Na cidade de Lajeado, a forte chuva interrompeu as operações de apoio e resgates com helicópteros. Ela faltou 5, 10 centímetros para chegar no 4º andar desse prédio de 4 pisos. Ela cobriu a minha casa, a casa do vizinho aqui do lado. Em Estrela, 12 famílias estão vivendo em barracas improvisadas na calçada. Todas perderam as casas. Destruída, né? Eu vou tentar fazer alguma coisa para mim voltar porque nós não temos para onde ir. A queda na temperatura e a umidade agravam a situação de quem ainda não conseguiu ir para um alojamento. Na barraca, eles conseguiram colocar o máximo que conseguiram tirar antes que a água chegasse até a casa. O carro da família está aqui, serve de suporte. E para dormir, eles arrumaram uns pallets aqui. Quer dizer, dorme todo mundo junto aqui para aquecer na noite fria. É, isso aí. Dorme eu, meu marido e o meu filho aqui. Aí meu irmão e minha cunhada e a minha sobrinha aqui. Esse grupo de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, juntou doações e prepara um churrasco para os desabrigados. A gente reuniu um grupo de amigos aqui e a gente viu a necessidade do pessoal estar precisando disso. Esses voluntários da Defesa Civil de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, também estão preocupados. A gente fica muito preocupado, o coração corta, né? Quando a gente chega aqui e vê que as famílias, perderam tudo que tinha. Com a queda brusca na temperatura, a preocupação agora é com doenças respiratórias que podem se espalhar. Por isso, moradores que estão em abrigos em Lajeado começaram a receber a vacina contra a gripe. Você vai ver também. Chega ao Rio Grande do Sul o maior navio de guerra da Marinha, com mais de 150 toneladas de doações. Aviões da FAB e de companhia aérea também levam donativos às vítimas das enchentes. Nossos repórteres entram nos abrigos criados só para mulheres. Primeira vez que eu passo um Dia das Mães longe da minha casa, cheia d'água, perder tudo não é fácil, não. Mais um cavalo é resgatado na enchente do Guaíba. No Rio de Janeiro, como é o treinamento dos bombeiros que atuam na tragédia do Sul. Em Minas, torcedores do Atlético lotam treino e levam alimentos para os gaúchos. E em São Paulo, especialistas apontam medidas para evitar tragédias com as chuvas. Oferecimento: Bradesco, eleito o melhor banco para investir. Chegou hoje ao Rio Grande do Sul o maior navio de guerra da América Latina. A embarcação foi enviada pela Marinha para ajudar no resgate de vítimas e no transporte de suprimentos.
Vamos então direto até a cidade de São Leopoldo, de onde o repórter Tiago Nolasco tem informações ao vivo. Boa noite para você, Nolasco. Oi, Kleber. Boa noite para você, para Camila e para todos que estão nos assistindo. O navio que recebeu o nome de NAM Atlântico, ele tem capacidade tanto para transportar e fazer decolagens de aeronaves. São 170 metros de pista para pousos e decolagens. O navio chegou aqui ao Rio Grande do Sul, transportando 154 toneladas de donativos, 1.350 militares, também tem 3 helicópteros, 38 viaturas e também 24 embarcações. De acordo com um dos comandantes das Forças Armadas, esse navio vai servir de polo para embarcações menores fazerem aí o apoio às cidades atingidas pelas chuvas aqui no Rio Grande do Sul. A gente está agora, neste momento, no bairro da Vicentina, aqui em São Leopoldo. Vou mostrar aqui a situação para vocês, ainda muita água, ainda está muito escuro aqui, a gente está usando até nosso veículo aqui para iluminar um pouco aqui a rua. Esse bairro aqui, viu, Kleber e Camila, ainda tem cerca de 20 ruas aqui totalmente alagadas, a água baixou um pouco, mas de acordo com os moradores ainda existem pontos aqui com 3 metros de água, já que um dique se rompeu. Foram, na verdade, 2 diques, mas esse bairro foi inundado após o rompimento de um dos diques aqui em São Leopoldo. Para que essa água possa ser retirada daqui, primeiro a prefeitura vai necessitar recompor o dique e depois colocar bombas para retirar toda essa água. Então, uma situação ainda dramática aqui em São Leopoldo. É com vocês em São Paulo. Obrigado, Nolasco. Na véspera do Dia das Mães, mulheres se emocionam ao pensar nos filhos e em tudo o que perderam nas chuvas. Camila, o contato com outras mães em abrigos só para mulheres e crianças traz momentos de alívio para quem já sofreu tanto com os alagamentos. Hoje a gente veio conhecer um lugar que está fazendo um trabalho voluntário com mulheres diante dessa tragédia aqui no Rio Grande do Sul. A gente está num abrigo que 75 pessoas estão sendo recebidas aqui e são todas mães com os filhos. Eu vou conversar aqui com a Vanessa, a Josi é a mãe dela e a Shisley. O que vocês estão recebendo aqui nesse espaço? Aqui está sendo muito bom, porque a gente está recebendo bastante doações. As mulheres aqui são ótimas, estão atendendo nós super bem. E lá onde eu estava, no outro era mais difícil, né? Elas são moradoras de Canoas, uma das cidades que mais sofrem com os alagamentos na região metropolitana de Porto Alegre. A sua casa está como nesse momento? Tá com água até o telhado. Tá, foi tudo a minha casa. A dona Josi se emociona ao lembrar dos dias difíceis que vem passando. Eu nunca passei por isso aí. Primeira vez que eu passo, né? Eu tenho uma filha em Guaíba que está desesperada, quer me ver, não pode me ver. Essa aí que está do meu lado, até me achar, que nem me achavam, né? Quando eu saí dentro da minha casa está toda cheia d'água. Lutei tanto para ter minhas coisinhas, né? Meus filhos, amo meus filhos. Como que vai ser esse Dia das Mães para a senhora? Muito triste, né? A primeira vez que eu passo um Dia das Mães longe da minha casa, cheia d'água, perder tudo não é fácil, não. E as mulheres que estão aqui no abrigo, a maioria vai ter que permanecer aqui por cerca de 40 dias. Essa é a previsão para que as águas possam baixar em bairros como Matias Velho e também Fátima, aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul. Diante de tantas dificuldades, as mães que foram acolhidas no abrigo só para mulheres e crianças também se apoiam. Aí eu peguei só os documentos, 2 cobertinhas e falei assim, deixa que Deus quiser. Eu tenho 5 crianças, então eu falei assim, Deus me livre, o que vai acontecer? Eu não pensei em mim, eu só pensei nas minhas crianças. E me levaram para um abrigo, lá também estava difícil, uma confusão, e eu só queria, eu fiquei 7 dias, estou 7 dias sem dormir, preocupada, né? É difícil. E esse trabalho voluntário aqui tem uma característica muito marcante. São 4 mulheres, 2 eram amigas e outras 2 amigas se juntaram. Como que vocês tiveram a ideia de fazer esse abrigo e como que vocês estão viabilizando essa ajuda aqui para as mulheres com filhos?
Na verdade, eu e uma amiga, a gente abriu um abrigo para as mulheres e a gente já estava sabendo que estava tendo alguns casos de abuso, né, em alguns abrigos, que era muita gente junto, homem, mulher, idoso, cachorro. Então a gente teve essa ideia de abrir esse abrigo separado e na rede social a gente viu essas outras gurias aqui desse abrigo que já estavam com um pavilhão e já tinham algumas estruturas para fazer o abrigo dela só de mulheres. E a gente juntou tudo e a gente preferiu juntar a causa do que separar. O abrigo tem recebido doações do Brasil todo e o Dia das Mães não vai passar em branco. Algumas voluntárias já vieram aqui na porta do nosso abrigo, estão se organizando já para trazer bolo, fazer festinha, recreação com as crianças. Em Porto Alegre, mães que estão em um abrigo só para mulheres tiveram neste sábado um dia de beleza com os filhos. Na cidade de Alvorada, os abrigos para mulheres continuam recebendo doações no fim de semana. Um alento, porque nesse Dia das Mães, muitas mulheres vão estar longe de casa. Como que vai ser esse Dia das Mães para você? É triste, muito triste. Minha mãe vai ver isso aí, vai chorar. Vai ser complicado porque eu não vou estar com meus 2 filhos, mas ao mesmo tempo vai ser muito bom que eu tô com a minha mãe, sabe? Ela passou mais dificuldade, assim, nessa questão da água do que eu, mas tô feliz que eu vou estar com a minha mãe, entendeu? Um abraço carinhoso para essas mães e mulheres. Bom, e o cavalo que ganhou repercussão no Brasil inteiro e até internacional continua em tratamento para se recuperar dos dias em que ficou preso no telhado de uma casa. Caramelo, como foi apelidado, é um dos 10.000 animais resgatados nessas cheias do Rio Grande do Sul. O repórter Romeu Piccoli está em Porto Alegre e chega ao vivo aqui com a gente para trazer mais informações desses resgates. Romeu, boa noite para você. Oi, boa noite, Camila, boa noite, Clébio. E os animais, nesse momento, já há alguns dias, são a maioria. As pessoas, boa parte de quem já queria sair, já saiu das suas casas. Então tem muita gente que permanece ainda, gente que mora em prédios que, por exemplo, estão com o térreo alagado ou o primeiro andar, mas moram mais nos andares mais altos. Essas pessoas permanecem, não querem sair, mas muitos animais, num primeiro momento, acabaram sendo deixados para trás, porque primeiro as pessoas salvaram as próprias vidas e agora está chegando muito animal. Eu estou embaixo de um viaduto aqui, onde foi formado um grande cordão humanitário. Tudo isso aqui está coordenado por voluntários. Olha, você vê aquelas caixas de transporte, ali aquele toldo branco é a área veterinária. Isso tudo começou com o trabalho de 2 voluntárias, a Márcia é uma delas. Hoje vocês estão com quantos voluntários trabalhando aqui? A gente tem uma média de voluntários fixos aqui, de 30 a 40 por dia, e volantes, muitos que eu não sei nem te mensurar o número. A gente começou tudo isso aqui entre 2 pessoas na madrugada da quinta para sexta passada, porque a gente ficou em desespero vendo os animais chegando sem coleira, sem estrutura, sem comida, os donos sem roupa, enfim, sem total estrutura. Tudo isso aqui é voluntário, 100% voluntário. A gente está precisando muito, gente, de doação de pallets, tá? Pallets são essas estruturas de madeira que a gente monta as casinhas para os cachorros, tá? E medicamento. Medicamento para pulgas, carrapatos e vermífugo. A gente está precisando demais. Esses cães, eles vêm muito judiados. A gente precisa desse tipo de doação. Toda doação é muito bem-vinda. Toda doação, a gente está funcionando 100% em doações dessa cidade, desse estado e desse país, 100%. A nossa urgência agora são pallets, que são essas estruturas de madeira que a gente monta as casas e a gente consegue proteger comida, material para o nosso trabalho e medicações. Tá ok. Lembrando que o Caramelo, aquele cavalo que a gente falou ali no início, ele está sendo tratado em uma universidade na cidade de Canoas, que também foi muito atingida. Camila, Clébio. Caramelo que virou símbolo, né, nessa tragédia. Obrigada, viu, Romeu? E a chuva que aumentou no fim da tarde fez subir o nível do rio Taquari, o que causa ainda mais preocupação. O repórter Jairo Bastos tem as informações também ao vivo, lá da região do Vale do Taquari. Jairo, boa noite.
Oi, Camila. Boa noite para você, Clébio. Boa noite a todos. Pois é, de acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil de Lajeado, o rio Taquari atingiu a cota de inundação com 19 metros e 15 centímetros, o que coloca em alerta a população ribeirinha. Segundo a Defesa Civil, essa área já havia sido evacuada durante a semana, mas o município continua monitorando para alertar a população em caso de emergência. 700 pessoas permanecem em abrigos no município e a orientação é para que as pessoas evitem áreas de alagamento e também de deslizamento de terra. Já em Mussum, outra cidade aqui do Vale do Taquari, o prefeito da cidade, Matheus Trojan, informou que o rio por lá também atingiu a cota de alerta de 11 metros e 30 centímetros, mas que a projeção mostra aí que o rio deve se estabilizar nas próximas horas. Ainda segundo o prefeito, o pedido é que a cidade precisa muito do apoio de voluntários e também de maquinários para fazer a limpeza, tirar toneladas de lama espalhadas pela cidade, já que esse município foi um dos primeiros a ser atingidos pela tempestade. Camila, Clébio. Obrigada, Jairo, pelas informações. Bom, voluntários relatam exaustão após passar dias seguidos em áreas alagadas para resgatar moradores em Porto Alegre. Mesmo cansados, eles afirmam que desistir não é uma opção e vão continuar o trabalho enquanto a água não baixar. O trabalho dos voluntários não para. O Israel é guarda-vidas em Garopaba, litoral de Santa Catarina. Ele viajou com um grupo de 7 colegas para Porto Alegre e ficou impressionado com o que viu. Muita destruição, a água tomou grande parte, as casas, muito carro, muitas pessoas com já o psicológico bem abalado, uma dificuldade muito grande em resgatar. Mais de 30 mil pessoas já foram resgatadas na capital gaúcha. O trabalho é cada vez mais difícil. Nós estamos há 8 dias dentro da água, tá? Ninguém aguenta mais, nosso psicológico já está afetado, a gente está perdendo a coordenação motora. A maioria do pessoal que está aqui está ficando 2 horas dormindo e volta de novo. A gente encontrou o senhor, a gente tentou convencer, perguntar se não queria resgate e eles mesmo assim insistem, porque ainda estão preocupados de as casas serem saqueadas. A polícia trabalha para combater os saques. Durante uma operação foi encontrado um depósito com produtos furtados de casas e comércios, como eletrônicos, perfumes e roupas. O fornecimento de energia elétrica segue interrompido nas áreas alagadas. 94 mil residências estão sem luz na capital gaúcha. Cerca de 200 mil pessoas continuam sem água por causa de panes em estações de bombeamento. 5 reservatórios foram instalados para abastecer quem está sem água. Nós temos 5 dias sem água potável aqui, então estava difícil. Acabou de verdade, né? A gente mal conseguiu 3 garrafinhas para fazer um café e depois estamos totalmente sem. Neste sábado, o nível do Guaíba diminuiu e ficou 78 centímetros mais baixo do que o recorde histórico, de 5 metros e 35 centímetros, registrado no último final de semana. Mas a chuva persiste e na próxima semana há previsão de baixas temperaturas. Por isso, os abrigos pedem doações de agasalhos, colchões e cobertores. Na fé, né, a esperança que essa água vai baixar, a gente vai conseguir reconstruir nossa vida, né? E olha, é um trabalho que não para. Com motos aquáticas, voluntários levam itens básicos, como água e remédios, para pessoas ilhadas em Eldorado do Sul. Em uma ação do grupo, um casal se emocionou ao voltar para casa e ver que ela não estava destruída. O homem foi levado para casa em uma moto aquática. Já a esposa dele chegou em um bote com mais voluntários. Não pegou uma gota d'água. Tudo intacto. Uma gota d'água. Eu tô tentando botar minha cabeça no lugar que eu não consegui ainda acreditar. Que bom, que bom. Acho que é a primeira história feliz que a gente ouve aqui. Graças a Deus. Que desespero, meu Deus. Olha Deus. O
casal, que mora no andar de cima da casa, ainda está em um abrigo com a filha. Eu estava sendo forte e a minha filha ela tem 4 anos. Ela vive em outro mundo. Ela vive em outro mundo e eu não quero apagar esse mundo dela. Ontem a minha filha perguntou, nós estávamos jantando lá no abrigo, né? Ela disse, mãe, quando que a gente vai pra casa? O pai, quando nós ir pra casa, o pai pode fazer um ovo omelete, que ela adora o ovo omelete. Todos a gente os dias. não tem um ovo lá pra fazer um ovo pra minha filha. Mas como é que o pai vai fazer ovo omelete se a água tomou conta da nossa casa? Aí eu falei, filha, não tomou conta, fica tranquila que não molhou. E graças a Deus, não entrou água aqui. A tabacaria do casal, no entanto, foi destruída pela força da água em Porto Alegre. Veio uma onda e levou tudo. É o nosso trabalho, o nosso ganha-pão que nos mantinha. Pegou tudo, balcões, mercadorias, tudo. Tudo. A casa do brother caiu em cima da outra casa ali, ó. Em outra região de Eldorado do Sul, voluntários levam doações em motos aquáticas. Pelo caminho, eles precisam desviar de carros submersos. Vamos por lá, dar a volta por trás. Quando o grupo finalmente consegue passar, encontram um idoso com cachorros no telhado de uma casa. Trouxemos o remédio? Trouxemos tudo! Trouxemos roupa também? O senhor tem vela aí? Tem? Pega mais algumas aqui, ó. Passa. Passa. Aí, vela. Aí, o remedinho tá aqui dentro. O homem recebe as doações, mas se recusa a sair da casa alagada, apesar dos riscos. Ó. Além dos temporais, uma cidade do Rio Grande do Sul foi surpreendida por um tornado neste sábado. Lidiane Sayuri, boa noite para você. O que causou esse tornado? Quais foram as consequências? Olha, Camila, nós tivemos destelhamento de um galpão e também algumas árvores caíram. Boa noite para você, boa noite, Clébio, boa noite a todos. O tornado atingiu a cidade de Gentil, na área rural do estado. As rajadas de até 90 km por hora assustaram os moradores e duraram poucos minutos. Felizmente, a cidade não foi atingida pelas enchentes. As imagens de satélite mostram muitas nuvens de tempestade sobre o Rio Grande do Sul. Amanhã, uma combinação de ventos mantém a chuva forte sobre todo o estado. No domingo, a chuva aperta mais em algumas áreas do Rio Grande do Sul. Na Mancha Amarela, a chuva é forte, com raios e rajadas de vento de 70 km por hora. Na Mancha Laranja, a chuva vira temporal e as rajadas atingem 85 km por hora. Já na faixa vermelha, o perigo é extremo. Os temporais vêm com força e os ventos podem passar dos 90 km por hora. Atenção! São Luís Gonzaga, região do Vale do Taquari e Gramado. É alto risco de novas inundações e deslizamentos. A chuva volumosa também pode elevar ainda mais os níveis dos rios. Em Porto Alegre, Bagé, Pelotas e Santa Maria, as tempestades ocorrem a qualquer hora. Tempo firme e seco apenas na área clara aqui do mapa. Neste domingo à tarde, faz até 27 graus em Florianópolis. No Rio de Janeiro, 36. Em Brasília, 29. Em Salvador, 30 e até 34 em Porto Velho. Em São Paulo, teremos uma virada no tempo no meio da semana que vem. Uma frente fria vai enfraquecer o bloqueio atmosférico e a chuva e o ar frio chegam à capital. Na terça e na quarta, as temperaturas à tarde não passam dos 24 graus. Camila, Clébio. Obrigada, Lídia. Boa noite, bom descanso. E veja a seguir, nossos repórteres atualizam as informações sobre as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Um dos jornais mais antigos do estado foi atingido pela inundação, mas não deixou de informar os leitores num momento tão importante. Como é o treinamento dos bombeiros do Rio de Janeiro que atuam na tragédia do Rio Grande do Sul. O Brasil está unido para ajudar o Rio Grande do Sul. Hoje, a equipe do Jornal da Record acompanhou um voo humanitário organizado por uma companhia aérea para levar donativos e também transportar profissionais que vão ajudar nas operações de resgate. A carga foi dividida e colocada no porão da aeronave. Foram quase 2 horas até o carregamento total.
São mais de 3 toneladas de alimentos, fraldas e medicamentos. Material que foi arrecadado com doações em todo o estado de São Paulo e que agora está embarcando para Canoas, no Rio Grande do Sul. Os alimentos serão levados aos abrigos da capital e os medicamentos divididos entre as unidades de saúde da região metropolitana de Porto Alegre. Além das doações, 54 bombeiros voluntários também embarcam no mesmo voo. São militares de estados do Nordeste do país que vão se reunir nas operações do Rio Grande do Sul. É um momento crítico nessa sociedade e é um momento da gente se unir aí para que possa ajudar todo mundo. Além dos bombeiros, estão neste voo humanitário da Azul Linhas Aéreas 21 profissionais da saúde, entre médicos, biomédicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais. Muitas vezes você tem os profissionais locais já quase que colapsando de tanto a intensidade do trabalho que eles têm. Estão fazendo o máximo que eles podem, então a gente chegar e poder colaborar, dividir essa sobrecarga também é importante para poder oferecer a situação à comunidade uma qualidade de atendimento. O piloto comandante do voo fará a viagem para o Rio Grande do Sul pela segunda vez nesta semana. Ele já foi morador de Porto Alegre, por isso ficou impactado quando sobrevoou a capital gaúcha. A quarta-feira foi um dia assustador, né? Ver tudo, poder ver aquilo de cima, né? Quando a gente estava chegando e saber como é a geografia do local por ter morado lá e agora ver tudo aquilo embaixo d'água são cenas fortes, cenas emocionantes e a gente só está feliz de que a gente pode contribuir da nossa maneira para ajudar nesse momento. Foram quase 2 horas de viagem. Da janela do avião, a imagem de uma cidade tomada pela água. É desesperador encontrar uma pessoa nessa situação, né? É um pouco difícil de lidar, porque é a imagem real, a vida real. Chegamos agora na base aérea de Canoas, a base da aeronáutica, estamos desembarcando. Tanto que aqui é onde fica concentrada a base operacional de todas as forças militares. Ali alguns aviões da Força Aérea Brasileira, ali a ajuda civil. A gente vê vários helicópteros da Receita Federal, Polícia Militar de diversos estados e também de alguns empresários voluntários que acabaram destinando esse equipamento para as buscas, a operação das buscas. O material é descarregado pelos militares e colocado imediatamente em um caminhão do Exército. Todos os mantimentos saem daqui direto para os abrigos. Os bombeiros do Rio de Janeiro que atuam no Rio Grande do Sul são especializados em resgates em situações de calamidade. O grupo passa por um treinamento rigoroso que permite salvar pessoas em diferentes tipos de desastres. A simulação tenta se aproximar o máximo possível da realidade. É preciso força e determinação para enfrentar os obstáculos. Durante as buscas, o som do apito serve para localizar sobreviventes. A vítima é encontrada, imobilizada e retirada dos escombros. O treinamento faz parte do curso de busca e salvamento em desastre do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. A especialização foi criada em 2013 e formou mais de 180 alunos. Os militares já atuaram em diversos casos de calamidade, como os temporais que destruíram a cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio, há 2 anos, quando 235 pessoas morreram e 4.000 ficaram desabrigadas. Agora, 70 militares atuam dia e noite no Rio Grande do Sul. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro foi a instituição que mais enviou profissionais para o estado. Com a ajuda de helicópteros como esse daqui, eles já resgataram quase 120 pessoas na região. O primeiro item é um helicóptero bimotor, que foi a primeira aeronave que chegou ao Rio Grande do Sul, que consegue trabalhar, inclusive, à noite. Isso ajudou muito a fazer os primeiros 70 salvamentos de pessoas que estavam ilhadas. O capitão William Pelerano foi um dos enviados ao Sul. Ele atua desde os primeiros dias. O mínimo que a gente pode fazer para a população é atender com o maior esforço que podemos, a fim de recuperar todas as vítimas. Os alunos formados na especialização saem preparados para agir em diferentes tipos de desastres, sejam eles escombros, soterramentos ou enchentes. Os especialistas estão aptos a trabalhar em qualquer uma dessas áreas e até mesmo
nas ocorrências que nós temos os 3 tipos de desastres, que é o caso do Rio Grande do Sul. A tropa também conta com o apoio dos agentes de 4 patas, como o Rio, um labrador experiente que já participou de diversos resgates. Hoje, as equipes estão concentradas nas cidades de Bento Gonçalves e Veranópolis, afetadas por deslizamentos, e Canoas, atingida em grande parte por inundações. Para quem precisa de ajuda urgente, o trabalho desses profissionais e dos voluntários faz toda a diferença. É por reencontros como esse que qualquer sacrifício vale a pena. Tiveram coragem, são os heróis. Para resgatar eles. Muito obrigado, tá, pessoal? Valeu. As forças militares de Israel intensificaram hoje a operação na cidade de Rafah, na faixa de Gaza. As novas ações do exército israelense acontecem na região sul do território palestino, principalmente em Rafah. Hoje, Israel determinou que moradores de mais bairros de Rafah deixem a região. Ao todo, 300 mil pessoas já saíram da cidade. Israel prepara uma invasão terrestre em Rafah. A cidade é considerada o último refúgio dos terroristas do Hamas. Hoje, as Forças Armadas de Israel disseram que mais um soldado foi morto na cidade de Gaza. Neste sábado, o Hamas divulgou o vídeo de um refém que estaria preso no território palestino desde o início da guerra. Poucos minutos depois, os terroristas afirmaram que ele foi morto durante o conflito. Nadav Poplevel, de 51 anos, foi sequestrado no Kibbutz Nirim. Segundo o grupo terrorista, ele teria morrido durante um bombardeio em Gaza. Israel classifica os vídeos de reféns como terrorismo psicológico e negou que sequestrados tenham sido mortos em ataques israelenses. Em Tel Aviv, manifestantes se reuniram. Familiares dos reféns disseram que para resgatá-los é preciso suspender a guerra. Veja a seguir a atualização do socorro às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Militares e voluntários se reúnem para levar 400 toneladas de donativos de Brasília para o Rio Grande do Sul. Vamos voltar ao vivo a Porto Alegre, onde o Romeu Piccoli nos mostra a situação deste momento em uma das tendas de atendimento médico. Romeu, a gente vê que está chovendo aí agora, até uma chuva forte. Os resgates foram interrompidos? Oi, Camila, Clébio, chove e chove forte. Agora, nesse momento, até que está um pouquinho mais fina a chuva, mas já choveu bastante. E assim, normalmente à noite eles já encerram os resgates, a não ser que tenha alguma demanda, algum pedido de emergência. E mesmo assim, esses resgates só saem com apoio policial, porque infelizmente há relatos de roubos, de furtos, enfim. Mas quando essas pessoas chegam, as pessoas resgatadas, elas chegam e passam por uma espécie de triagem. Essa é uma das tendas toda formada por voluntários. Ali, agora o pessoal está mais tranquilo, porque, como eu disse, à noite chegam menos resgates. Mas aqui, e não são apenas as pessoas resgatadas que são atendidas. Os voluntários também chegam cansados, chegam com todo tipo de dor. Aqui, nesse lado, eu vou pedir para o Pulga mostrar. Aqui é onde acontece o atendimento da fisioterapia, dos massoterapeutas. Ali, por exemplo, acredito que seja um resgatista com algum problema no ombro, não é isso, meu amigo? Estamos ao vivo aqui, você pode dar uma palavra? O que aconteceu com você? A gente caiu num telhado lá para pegar uns animaizinhos e tirou um pouquinho do lugar. Só que eu descobri que estava fora do lugar quando eu cheguei aqui para reclamar da dorzinha. Mas já está tudo certo agora. Agora, é um alento chegar e ter uma recepção. Ainda ganhei até um caldinho de feijão. Tem um caldinho de feijão aí? São esses momentos no meio de uma crise humanitária terrível que a gente está vivendo aqui. E chegar aqui e receber esse tipo de apoio é um alento. Camila, Clébio. Pois é, a dor dos outros chega a ser maior do que a própria dor, né, Romeu? Obrigada, viu? Bom trabalho para você. E continua chovendo forte no Vale do Taquari e deve ser assim durante todo o domingo, o que coloca em alerta uma das cidades mais atingidas da região. Vamos voltar ao vivo com Jairo Bastos, que tem as atualizações para a gente. Jairo.
Camila, essa chuva aqui não dá trégua, que chuva torrencial durante todo o dia, colocou em alerta a cidade de Mussum, porque a prefeitura emitiu agora há pouco esse sinal de alerta para moradores que moram próximos à área de deslizamentos, a montanhas que deixem as suas casas. Esse alerta é baseado num estudo feito pelo Departamento de Geologia da cidade, que aponta áreas de grande risco para a movimentação de terra. É por causa da terra encharcada, da chuva que não para, então há esse grande risco. E esse alerta vale também para o município próximo, que é Santa Teresa. Não para de chover no município e a cidade, que tem 5.000 habitantes, para se terem uma ideia, 4.000 pessoas foram atingidas pelas cheias da semana passada, a elevação do rio Taquari. O município ficou debaixo d'água. Somente aqueles pontos mais altos, prédios, o topo dos prédios mais altos, conseguiram escapar da inundação. Os acessos ao município também estão complicados. Houve queda de barreira, deslizamento de terra, então máquinas trabalham nas rodovias para justamente liberar. Essas rodovias estão trabalhando em meia pista, o que dificulta o acesso de maquinário e de caminhões de grande porte. A cidade permanece sem água potável. A boa notícia é que voltou a energia elétrica ontem à noite. Clébio, Camila. Obrigada, Jairo. E o nível da Lagoa dos Patos segue acima de 2 metros em Rio Grande, no litoral gaúcho. O nível baixou em relação a ontem, mas segue 1,37 m acima do normal. 477 pessoas precisaram ir para abrigos em Rio Grande por causa das inundações. Perto da linha em Pelotas, boa parte da cidade está alagada. Houve transbordamento na Praia do Laranjal e a água se espalhou, o que dá a impressão de diminuição do nível da Lagoa dos Patos na região e dificulta a medição. A prefeitura decidiu, então, suspender a divulgação do nível. Em Pelotas, 668 pessoas estão em abrigos. Um dos mais antigos e tradicionais jornais do Rio Grande do Sul deixou de publicar a versão impressa. O Correio do Povo de Porto Alegre foi atingido pela inundação. Camila, mas o amor pelo jornalismo e o dever de informar não deixaram os leitores sem as informações desse momento difícil da história do Rio Grande do Sul. No centro de Porto Alegre, o trabalho não para nem sob a chuva. Aqui, prédios centenários alagados dão a dimensão da perda de uma parte da história gaúcha. Uma das mais importantes está por trás dessa fachada. Nós entramos no prédio que abriga a redação com o gerente de jornalismo, Jonatas Costa. Aqui a gente está com água pouco abaixo do joelho, isso porque já baixou bastante. Esse era o nível em que estava. Isso porque o jornal está numa parte alta da rua. Na verdade, nunca se imaginou que ia chegar a essa altura, então colocaram alguns quadros de jornais antigos e agora eles ficaram boiando. É o que a gente sente quando está caminhando por aqui. A gente vai andando, pisando em alguma coisa que parece mais macia. Na realidade, são jornais. Ali tem um frigobar, caiu. É cena de destruição mesmo. Uma coisa que a gente percebe é que a água nesse ponto é mais gelada. Não sei explicar o porquê, mas isso é água muito gelada. E aí a gente imagina as pessoas que estão embaixo da água ou sendo resgatadas ou que estão participando dos resgates. A situação se complica à medida que a temperatura baixa. O segundo elevador instalado no estado do Rio Grande do Sul e que estava em atividade até a inundação. Essa é a recepção do jornal. Antes de alagar totalmente, tudo que os funcionários conseguiram colocar para cima, eles colocaram nas áreas mais altas. Vários móveis, cadeiras aqui. Mas mesmo nessa hora não se imaginava que chegaria nessa altura. O máximo que a gente imaginou que pudesse acontecer, eventualmente, é que a água chegasse na frente, ali na rua, mas não que ela invadisse o prédio a essa altura. Ali é a rotativa do jornal que imprime a versão impressa
E o Parque Gráfico do Jornal não fica aqui nesse prédio, fica no 4º Distrito, uma outra região de Porto Alegre. E o que deixa a gente mais atônito nessa catástrofe que a gente cobre e também faz parte é o fato de que tanto a sede do jornal está alagada, quanto também o Parque Gráfico foi completamente inundado e a máquina completamente tomada pela água. Quem trabalha nessa profissão está acostumado a cobrir as coisas mais intensas. Mas como é que é estar dentro do teu local de trabalho, embaixo d'água? Na quinta-feira, quando a gente começou essa cobertura e a água começou a invadir o centro, e eu saí daqui da redação e fui direto para a rua e comecei a fazer ao vivo nas redes sociais do jornal e colocar o material no ar. E na sexta-feira isso foi se intensificando. Em nenhum momento eu pude imaginar que a gente ia viver esse drama dentro dele, estar dentro dele. Dói muito. Não tem como se separar da notícia quando a gente percebe, quando a gente está literalmente mergulhado nela. Em 1941, em outra enchente histórica, o jornal também foi atingido. Não imaginei estar dentro deste novo capítulo da história do jornal. Mas o jornal resistiu lá em 41, resistiu à guerra, à pandemia e vai resistir. Vai resistir. Vai subir as escadas para mostrar a redação. Essa é a redação do jornal, onde as reportagens são escritas, fica no 2º andar. A água não chegou até aqui, mas a gente tem algo muito emblemático. São as 2 últimas edições impressas do jornal. Esse foi na quinta-feira, dia 2 de maio. O Rio Grande pede socorro. A gente já estava vivendo uma calamidade aqui. E aí veio o que é ainda pior. Na sexta-feira, dia 3 de maio, uma edição especial, já toda sobre a chuva, com o título Dilúvio. Aqui era o Vale Taquari ainda. Toda essa água aqui do dilúvio estava a caminho de Porto Alegre. De volta à parte de baixo do prédio, encontramos um dos estúdios da Rádio Guaíba praticamente destruído. É um estúdio que fica com as janelas abertas aqui para Calda Júnior e para Rua da Praia. E a Rádio Guaíba fez 30 anos, aliás, no dia 30 de abril, comemorou o aniversário. E esse espaço aqui foi usado muito para lançar a nova marca da rádio e para fazer uma programação especial. Essa esquina é chamada de esquina da comunicação também por causa desse estúdio, porque aqui as janelas ficam abertas para a rua, o som da rádio, das transmissões passa para a rua ali, as pessoas acompanham os debates e os programas pela janela. E é um símbolo aqui do centro de Porto Alegre também. É uma região que renasceu nos últimos anos e um símbolo assim do centro de Porto Alegre. E é uma tristeza olhar o jeito que ficou isso aqui. Difícil é saber quando essas máquinas, por onde rodaram as notícias mais importantes dos últimos 129 anos, voltarão a rodar. A edição impressa foi suspensa, mas os formatos digitais mantidos. Os jornalistas continuam trabalhando nas ruas ou em casa. Para mim, para a maior parte dos colegas que trabalham lá, a gente olha com os olhos turvos de lágrimas, na verdade, né? Mesmo com o coração apertado e diante de tanta destruição, é o jornalismo que move esses profissionais. Nós não podemos deixar de fazer esse papel, nós jornalistas profissionais não podemos deixar de cumprir a nossa missão. Ele falou tudo, é uma missão mesmo, né? Olha, o Exército e a Força Aérea Brasileira iniciaram uma operação para levar quase 430 toneladas de doações de Brasília ao Rio Grande do Sul. A operação começou de madrugada. As aeronaves e as carretas foram abastecidas antes de seguirem para o Rio Grande do Sul. Voluntários também participaram da ação. Marcos é caminhoneiro e, junto com a família, se colocou à disposição para levar os mantimentos e encarar 3 dias de estrada. Não é a primeira vez, eu me levantei na segunda-feira e vinha na Força Aérea Brasileira, era onde estava recebendo as maiores doações e me coloquei à disposição. Foram doadas aqui no Distrito Federal 427 toneladas de mantimentos. 2 aeronaves da FAB, 19 carretas do Exército, de empresas privadas e de voluntários seguiram com as arrecadações. Uma logística de guerra montada pelos militares.
Diariamente, outras aeronaves deixam o Distrito Federal e também as bases aéreas do Rio de Janeiro e de São Paulo, com destino a Canoas, no Rio Grande do Sul. O desafio é realizarmos uma coleta e uma armazenagem adequada, preparando os pallets para fins de transporte aéreo e também para o transporte terrestre. Então nós temos uma tropa do Comando Militar do Planalto que está reforçando a base aérea aqui de Brasília para o acondicionamento desse material e junto com a Força Aérea nós estamos fazendo o transporte no modal terrestre e no modal aéreo. Nesta semana, militares da FAB lançaram mais de 2 toneladas de doações que saíram de Brasília para a população de São Jerônimo, município que está isolado por conta das chuvas no Rio Grande do Sul. Nosso pretexto é solidariedade, eu acho que é muito afeto e depois que você sente esse afeto, você se mobiliza, depois você se mobiliza, você se organiza e, por fim, você vê resultado, né? Então, afeto, mobilização, organização e resultado, essas 4 iniciais, quer dizer amor, eu acho que é isso, é esse amor mútuo que nós temos entre nós brasileiros. É um belo momento aí de realmente nós nos juntarmos e tocar esse Brasil para frente. Doações da campanha SOS Chuvas do Rio Grande do Sul chegam todos os dias às áreas atingidas pelas chuvas. São alimentos, água e roupas que ajudam as vítimas da tragédia climática. Mais de 130 mil litros de água, 10 mil cobertores, 1 tonelada de alimentos e mais de 8 mil kits de higiene estavam entre os donativos que saíram hoje do Templo de Salomão, em São Paulo, para auxiliar quem mais precisa. Também foram enviados litros de leite, roupas e sapatos. A gente se coloca no lugar do outro. Então, por isso, toda essa mobilização, pessoas se uniram para ajudar as pessoas que têm enfrentado esse momento tão difícil no Rio Grande do Sul. As carretas com doações partem de vários estados do país. Um outro carregamento que saiu do Paraná hoje leva ração para animais e material hospitalar. As doações fazem parte da campanha SOS Chuvas do Rio Grande do Sul. São 18 mil voluntários por todo o estado. Você também pode ajudar nessa corrente do bem com uma doação de qualquer valor. A chave Pix da Unisocial é social@universal.org. O valor de sua doação será revertido em suprimentos para as famílias que estão desabrigadas na maior tragédia climática do sul do Brasil. O governo do estado do Rio Grande do Sul também recebe doações. A chave Pix é o CNPJ 92 958 800 /1000 ao contrário -38. Segundo as autoridades, os recursos serão todos direcionados para o apoio humanitário às comunidades afetadas pelas cheias. Um comitê também será criado para fazer a gestão da conta que está recebendo as doações. A principal ligação da região metropolitana de Porto Alegre e o Vale dos Sinos, no interior gaúcho, voltou a funcionar com uma obra emergencial. Vou voltar ao vivo a conversar aqui com o Tiago Nolasco. Nolasco, o que foi feito nesse caso? Kleber, primeiro vamos explicar o que aconteceu aqui, né? Toda essa água aqui desses bairros de São Leopoldo, né, com o rompimento dos diques, invadiu essas ruas, né? A gente ainda vê muita rua e muita água acumulada aqui, muito lixo, né? Porque foi destruído pelas enchentes, e chegou até a BR-116, que fica logo ali, naquele próxima quadra. Então, como a água estava interrompendo essa principal ligação entre São Leopoldo e Novo Hamburgo, o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, utilizou pedras e terra para fazer uma passagem emergencial. Foi feita essa obra em 48 horas para ligar as duas cidades. Inicialmente, essa obra foi utilizada só para veículos que estavam dando apoio às operações de resgate, também para levar donativos, ambulâncias, mas agora essa obra já está atendendo também outros veículos. Então, essas cidades que são tão próximas, né, e tem uma ligação tão forte, normalmente é um trajeto feito em cerca de 15 minutos, elas voltaram a ter essa ligação pelas estradas, já que com o transbordamento do Rio dos Sinos, tinha ficado muito difícil essa ligação. A gente viu imagens aí de drones, né? Imagens cedidas pela prefeitura aqui de São Leopoldo, que mostra exatamente essa faixa que foi feita com terra e pedra pelo DENIT
para que os veículos pudessem voltar a utilizar a BR-116, a BR-116 que é tão importante aqui para o Rio Grande do Sul, e ainda tem 15 pontos bloqueados. A gente passou por diversas vezes nessa estrada hoje e continua muito difícil o acesso, né? Muitos pontos com muita água, como a gente vê aqui em São Leopoldo. Então os motoristas também estão tendo dificuldades com a questão de aplicativos. Eu conversei com vários motoristas, por exemplo, e até nós, que ficaram, de certa forma, perdidos, tentando achar os desvios. Então, muito complicado ainda trafegar pelo estado do Rio Grande do Sul. São mais de 100 pontos aí de pontos de rodovias bloqueados ainda por causa das chuvas. Clébio e Camila, é com vocês. Obrigado, Nolasco. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record apontam a drenagem como a principal solução para evitar desastres climáticos. Mas a manutenção de estruturas que já existem, como os diques da capital gaúcha, também são importantes para amenizar as inundações. Porto Alegre tem 14 comportas e 68 quilômetros de diques para impedir o avanço do Guaíba sobre a cidade. Mas desta vez, essas estruturas não foram capazes de evitar que a água causasse inundações. Antônio Giansante é engenheiro e afirma que o poder público vai precisar rever o sistema. O que falhou? Foi um problema de operação, problema de manutenção, estruturas antigas. Deixamos de investir na operação e na manutenção. Nós precisamos ir atrás disso. Não no sentido de punição nem nada, mas no sentido de aprender o que ocorreu. Como esses eventos são cada vez mais frequentes, nós precisamos aprender com isso. Uma das ações mais importantes, segundo especialistas ouvidos pelo Jornal da Record, é a união entre o Estado, os setores produtivos e a população. O objetivo é tornar as cidades mais sustentáveis, com criação e cuidado de áreas verdes para a drenagem da água, por exemplo. Para Giansante, investir na drenagem é o caminho para evitar novos desastres. É preciso deixar o solo mais permeável e de uma forma conhecida, aumentando as áreas verdes. Não adianta sair propondo obras sem ter estudos, que hoje a nossa engenharia no Brasil tem capacidade, modelos hidrológicos, modelos hidráulicos, de propor obras como barragens, como soluções baseadas na natureza. Nós estamos num parque, significa, por exemplo, quebrar muito do cimento e do asfalto, tornar a cidade mais esponja, como hoje se diz muito. O urbanista Anderson Cazu Nakano afirma que o crescimento desordenado das cidades contribui para que os eventos climáticos causem estragos. Tem que permeabilizar o solo da cidade e nas ruas mais locais, que você não tem circulação de ônibus, caminhão, tráfego pesado, intenso, você pode colocar uma pavimentação mais porosa, mais permeável, como jardim de chuva. Esta professora da Fundação Getúlio Vargas aponta o mesmo caminho. Ela cita que as cidades precisam desocupar as áreas de risco, investir na limpeza dos fundos dos rios e em sistemas de drenagem. A médio e longo prazo, pensar em como tornar as cidades resilientes a esses eventos climáticos, investindo em mais áreas verdes, em estruturas de drenagem, em desassoreamento de rios, de lagos, em educação ambiental. Para amenizar os desastres, galerias pluviais, piscinões e comportas são outras obras que mesmo cidades menores vão precisar fazer. Este engenheiro é um dos maiores especialistas em situações de risco, como o fenômeno climático visto no Rio Grande do Sul. Para Gerardo Portela, o que aconteceu pode se repetir, principalmente os bloqueios que aconteceram nas rodovias e nas estradas do estado. Os danos são inevitáveis, mas nesse grau de proporção é o resultado de décadas sem o devido tratamento de evolução da infraestrutura. A gente tem estradas que estão dimensionadas para os anos 70. As chuvas aumentaram, o tráfego aumentou, o tamanho do ônibus aumentou, o tamanho do caminhão aumentou. E a estrada não é só a estrada, tem sistema de drenagem lateral, né? O entorno das estradas precisa ter um sistema de drenagem para que, numa chuva como essa, a estrada não seja destruída, o rio não tome conta das pontes. No Uruguai, país que faz fronteira com o Rio Grande do Sul,
quase 3.000 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas por causa das inundações. A região mais afetada é a de 33, a menos de 200 quilômetros do Rio Grande do Sul. O nível de 2 rios subiu 2 metros acima do normal e deixou cidades isoladas. Nas cidades de Salto e Paissandu, o rio Uruguai, que nasce em Pelotas, no Brasil, também ultrapassou o nível de segurança e causou inundações. Houve interdições em rodovias e há milhares de casas sem energia. Não há informações de mortos. Uma casa de montagem rápida que fica pronta em 3 dias. E isso é possível e se torna esperança para situações vividas como no Rio Grande do Sul. O projeto é de uma universidade em Minas Gerais e já mudou a vida de uma família que vive numa comunidade em Belo Horizonte. A construção destoa na comunidade. Com 30 metros quadrados divididos entre sala, banheiro e cozinha, a moradia é bem diferente de onde Dona Maria, de 73 anos, e as 2 filhas viviam até o fim do ano passado. Era um barracão de tauba, banheiro desconfortável, né? Que não era confortável nada, diferença grande, porque aqui eu tenho a cama 10 aí, tenho a minha lá, tenho a cozinha separada lá, tenho banheiro separado, né? A situação da família comoveu os vizinhos e estudantes de uma universidade particular de Belo Horizonte. Dona Maria e as filhas foram escolhidas para ganhar a casa, projetada no Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas. A moradia custou entre 25 e 30 mil reais e foi construída com peças sustentáveis pelos alunos e professores da universidade. Além de ter saído bem mais em conta do que uma casa de alvenaria, esse imóvel tem uma outra vantagem. Foi feito com peças que se encaixam e ficou pronto em 3 dias. São módulos de madeira reaproveitada. Também há elementos de aço e eucalipto. A construção tem 3 metros de altura e é dividida em 3 cômodos. Além das janelas, também há buracos nos painéis do alto para facilitar a circulação do ar. Eu acho que a partir dessa experiência, né, a gente aprende muito para poder melhorar o sistema e atender, né, qualquer situação que demande uma construção rápida, segura e principalmente fácil, né? Dona Maria foi a primeira beneficiada pelo projeto. Para quem viveu por anos de forma improvisada, o novo abrigo traz mais segurança. Significa um recomeço. Ele fez a casa para mim, agora eu tô dentro dela aqui, graças a Deus. Muito feliz mesmo. Acidente grave no Rio de Janeiro entre um ônibus e um carro. Uma pessoa morreu e 24 ficaram feridas. O ônibus ficou com a frente destruída. O veículo saiu da pista depois de colidir com um carro e caiu de uma ribanceira de aproximadamente 10 metros de altura. Um cenário de guerra, entendeu? Só o pessoal gritando, tentando sair do ônibus, né? Que o medo do pessoal era o ônibus pegar fogo, na verdade, né? Mas foi muita gente ferida. Giovanni, um dos passageiros do ônibus, conta que o motorista do carro perdeu a direção e invadiu a pista na contramão. Percebi que o ônibus ficou desgovernado, o motorista tentando controlar o ônibus, mas parece que foi algum carro que tentou ultrapassar na contramão e o motorista tentou se livrar, tirar, né, mas aí não conseguiu. A Polícia Civil investiga as causas do acidente em Itaboraí, além de analisar o tacógrafo, um equipamento que mede a velocidade do veículo. Os agentes vão verificar as imagens do circuito interno do ônibus. Há informações de que havia neblina ao longo da RJ 116 e a visibilidade estava prejudicada. O motorista do coletivo ficou preso nas ferragens e foi retirado pelos bombeiros. Um dos passageiros não sobreviveu. Outras 24 pessoas foram levadas para hospitais da região. A empresa do ônibus ainda não se pronunciou sobre o acidente. Só no primeiro trimestre deste ano, quase 14 mil motoristas foram flagrados dirigindo embriagados nas rodovias do país. Os números são da Polícia Rodoviária Federal. E nessa estatística nada positiva, Goiás é um dos estados que aparecem em destaque. Um motorista foi filmado pela Polícia Rodoviária Federal fazendo zigue-zague na rodovia. Repare que ele quase invade a pista contrária. O teste do bafômetro registrou 1,42 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.
O flagrante foi na BR-153, em Uruaçu, na região norte de Goiás. Na mesma rodovia, no trecho de Anápolis, uma blitz montada na saída de uma exposição agropecuária flagrou um motorista ainda mais embriagado, 1,62. Só nos primeiros 10 dias de maio, a Polícia Rodoviária Federal flagrou em Goiás 126 motoristas bêbados em estradas federais. 11 pessoas foram presas. O número mais que triplicou se comparado com os primeiros 10 dias de maio do ano passado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o aumento nos flagrantes de embriaguez ao volante está relacionado ao calendário de festas, shows e exposições agropecuárias no estado. Infelizmente, o que a gente verifica é que nessas operações a gente flagra muitas pessoas que estão dirigindo com efeito de álcool. Em todo o Brasil, foram mais de 13.800 motoristas flagrados pela Polícia Rodoviária Federal dirigindo embriagados. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, quem se recusa a soprar o bafômetro recebe uma multa de quase R$3.000 e pode ficar sem dirigir por 1 ano. A falta dessa percepção de que aquilo vai acontecer com ela, aliada a uma falta de consciência, faz com que as pessoas continuem tentando, continuem se arriscando e aumentando o risco de sinistros aí, de acidentes. Veja a seguir os últimos números da tragédia no Rio Grande do Sul. Depois do resgate do caramelo, mais um cavalo é salvo em Porto Alegre. E você vai ver também um encontro inédito entre um cardume de raias e uma baleia jubarte. Agora a gente volta ao vivo ao Rio Grande do Sul. Romeu Piccoli segue em Porto Alegre e vai mostrar para a gente como funcionam as tendas de acolhimento às vítimas. Romeu, os voluntários serviram aí uma sopa para espantar um pouco desse frio. Na sua entrada anterior, você falou em caldinho de feijão. É isso? Caldinho de feijão era lá na outra tenda. Aqui o pessoal estava fazendo uma sopa de legumes com carne, mas isso aqui faz uns 20 minutos estava cheio. Agora está aqui no finalzinho. Não sei se o Puga consegue mostrar aqui. A movimentação é difícil. Esses são os momentos aqui, no meio de tanta tristeza, são coisas que alentam quem está chegando, porque o estresse emocional também dos voluntários é gigante. Vocês não têm noção de como é que é isso aqui. A Isadora é quem organizou essa tenda, ela é totalmente formada por voluntários, tem carona solidária, tem atendimento psicológico. Isadora, basicamente, o que vocês fazem aqui? Aqui a gente é a tenda do acolhimento, a gente recebe as pessoas para então dar suporte a elas, ver se elas precisam de alguma alimentação, ver se elas precisam fazer alguma troca de roupa, entender para onde elas querem ir, se elas vão para a casa do familiar ou se vão para um abrigo. Então nós, civis mesmos, fazemos contato com os abrigos para ver se há disponibilidade, então a gente encaminha essa pessoa. Existe a possibilidade também de uma triagem, mas que não tem funcionado muito bem e a gente tem feito nós aqui. Muito obrigado, parabéns. Trabalho importantíssimo, porque fica um caos na hora que as pessoas chegam. Camila, Clébio. Obrigada, Romeu. Parabéns pelo trabalho. E o governo do Rio Grande do Sul divulgou agora há pouco um novo balanço das consequências das chuvas no estado. 136 pessoas morreram, 806 ficaram feridas e 125 seguem desaparecidas em todo o estado. Mais de 537 mil estão desalojadas e 81 mil estão em abrigos. Mais de 2 milhões de moradores do Rio Grande do Sul foram afetados pelas chuvas em 446 municípios, o que representa quase 90% das cidades do estado. Cerca de 74 mil pessoas já foram resgatadas e 49 rodovias estaduais têm trechos com bloqueios totais ou parciais. Mais de 85 mil casas foram danificadas ou destruídas no Rio Grande do Sul. O número de carros irrecuperáveis deve ser ainda maior e nem todos têm seguro. Assim que a água baixou um pouco na cidade de Eldorado do Sul, carros e caminhões submersos apareceram. Em todo o estado, casas foram completamente tomadas pela água. Um levantamento mostra que mais de 85 mil casas foram danificadas ou ficaram completamente destruídas no Rio Grande do Sul. Até agora, apenas na área da habitação, o prejuízo passa de 4 bilhões de reais.
Este advogado diz que o seguro só indeniza contra desastres naturais quando a cláusula constar em contrato. Existe uma regulação governamental muito séria, muito rígida, que as seguradoras são obrigadas a seguir e, claro, elas seguem. A primeira medida que eu entendo que a pessoa deveria tomar é abrir o sinistro. Então, é entrar em contato com o corretor ou entrar em contato diretamente com a seguradora e noticiar a ocorrência do sinistro. Esse é o primeiro passo. Bruna tinha 2 carros, mas só conseguiu salvar um. A lama destruiu o veículo menor e da casa dela só dá para ver o telhado. A gente conversou com a nossa corretora, que ela é há muitos anos. Ela já acionou o sinistro, já fez a abertura do sinistro e estamos aguardando agora a seguradora dar uma resposta. Tem cobertura quanto a desastres naturais. E assim, o sentimento é que a gente precisa de logo. Muitos carros seguem debaixo d'água, por isso ainda não foi possível estimar a quantidade de veículos destruídos. E se eventualmente alguma questão não possa ser atendida, de que forma que a seguradora poderá flexibilizar isso? Então, veículos que estão ainda embaixo d'água e que já se sabe que são irrecuperáveis, esse tipo de situação. Recentemente passamos pela pandemia. As seguradoras conseguiram flexibilizar alguns entendimentos para justamente buscar a cobertura do seguro quando necessário. Mais um cavalo foi resgatado por voluntários hoje, desta vez em Porto Alegre. O animal estava ilhado e precisou ser colocado num bote. Mais de 10 voluntários se uniram para conseguir levar o cavalo até um local seguro na região do gasômetro, na capital gaúcha. São imagens que trazem esperança para a gente, né? E olha, 2 eventos que acontecem neste fim de semana misturam dança e solidariedade. Hoje foi dia do Mega Dance, uma competição entre 12 companhias voltadas para o público acima de 15 anos de idade. E amanhã será realizado o Conexão Team. Tudo o que for arrecadado nos 2 dias será enviado às vítimas do Rio Grande do Sul. Um espetáculo estrelado por 12 companhias de dança de São Paulo e interior do estado, que se inscreveram para a 3ª edição do Mega Dance, que acontece no Brasil e em mais 16 países. A ideia é justamente dar uma plataforma para os jovens mostrarem o talento deles, que tem muito talento escondido por aí e poucas oportunidades para eles. Enquanto eles estão aqui com a gente, fazendo aquilo que é bom, não estão lá fora fazendo aquilo que é errado, que pode prejudicar a vida deles. Tudo isso é extremamente importante para o desenvolvimento criativo, para o estudo, para o desenvolvimento motor, a integração entre eles. A gente cria a sociedade melhor, né? As equipes são avaliadas por um corpo de jurados de peso. A bailarina Priscila Yokoi e parte do elenco da minissérie A Rainha da Pérsia, que estreia em junho na Record. É incrível, né? Dentro de tantas coisas que acontecem hoje no mundo, quando você vê os jovens se reunindo em prol de coisas boas, né? Arte, fé, todos juntos, as torcidas. É muito emocionante, é muito bonito. Essa iniciativa é linda demais. Essa garotada toda, esses jovens precisam depositar força e energia em alguma coisa que venha despertar, que venha abrir o mundo deles, que venha fazer com que os sonhos deles floresçam. E nada melhor, nada mais lindo do que a dança para mostrar isso. O ginásio do Ibirapuera, lotado para o Mega Dance, também foi palco para dar socorro a quem mais precisa neste momento. Tanto quem veio para assistir ao Mega Dance quanto para disputar a competição atendeu ao chamado da solidariedade em favor do Rio Grande do Sul. Tudo o que for arrecadado aqui no fim de semana será enviado para as equipes que estão ajudando as famílias vítimas das enchentes. Mostrar a força que a gente pode ter, né? Juventude, todos nós poder ajudar de uma certa forma. Todo mundo se reuniu, todo mundo abraçou a causa para ajudar o Rio Grande do Sul. As doações continuam neste domingo, quando acontece o Conexão Team, também no ginásio do Ibirapuera, com equipes de dança mais jovens, de 11 a 14 anos de idade. O adolescente hoje é muito solitário, passa muitas horas sozinho na tela do celular, no videogame. Então a gente criou um momento para trazê-los junto com a família e a gente vai também apresentar um musical com 674 adolescentes.
para resgatar, para incluir esses jovens, dar oportunidade de se apresentar numa dança, no jogo. Eles têm que se sentir importantes e lembrados que a sociedade, aos poucos, está sendo destruída pela droga. As duas competições, agendadas desde o ano passado, desta vez terão um final que vai marcar esses jovens de um jeito diferente. A vontade foi de cancelar o evento, tamanha tragédia que as pessoas estão passando lá, mas decidimos usar o evento de alguma forma para poder ajudá-los com arrecadação de alimentos, arrecadação de água, cestas básicas, para que eles possam pelo menos ter um pouquinho da dor diminuída. O teu amor me alcançou de um jeito, o verdadeiro amor sempre perfeito, me transformou, me libertou, me deu nova chance pra ser quem eu sou. Sou feliz porque te encontrei e vivo a vida que sempre sonhei. Pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo e Corinthians prestaram hoje uma homenagem às vítimas do desastre no Rio Grande do Sul. Antes da partida no Maracanã, os times fizeram 1 minuto de silêncio. Com a bola rolando, Pedro e Lohan marcaram os gols da vitória do clube carioca. As camisas dos jogadores dos dois times serão leiloadas e o valor arrecadado será revertido para a população gaúcha. Em Belo Horizonte, o Clube Atlético Mineiro fez hoje um jogo-treino e lotou o estádio. Toda a renda será doada à população do Rio Grande do Sul. Apesar do sorriso no rosto, o coração da Maria Eduarda estava despedaçado. Minha mãe é gaúcha, a gente tem familiar lá, minha família materna é toda de lá, do Rio Grande do Sul. Então, assim, é difícil, é um misto de tristeza com alegria também, solidariedade do Galo imensa. O pessoal de lá está muito agradecido, com certeza. O gesto de empatia estava no peito do Júlio César. O atleticano trocou a camisa do time de coração para homenagear o time gaúcho. Ajudar o próximo, sim, com certeza, né? Temos que ajudar, né? Ninguém sabe o dia da manhã, né? Quase 37 mil ingressos foram vendidos a preços populares e cada um que chegava trazia uma sacola. As tendas ficaram pequenas para tantas doações de água e comida. Pela primeira vez, o estádio do Atlético Mineiro abriu as portas para um treino do time com a presença da torcida. Uma oportunidade para os torcedores se unirem numa grande corrente de solidariedade. Trouxe ela também a primeira vez, para ela conhecer e para a gente ajudar. É hora de ajudar, né? No centro do gramado, a bandeira do Rio Grande do Sul. O Galo Doido, mascote do Atlético, também homenageou os gaúchos. Enquanto os jogadores faziam suas atividades, nas arquibancadas, animação. Foram R$ 666 mil de renda, valor que será doado para reparações da tragédia no Sul. Foi um dia diferente para o torcedor e também para os jogadores. A gente espera que a gente possa ajudar da melhor maneira possível e principalmente agora com muitas orações para que possa tudo voltar ao normal no Rio Grande do Sul. Uma rara tempestade solar deixou a aurora boreal visível em diversos países do mundo. No Reino Unido, um show de luzes. A aurora boreal é mais comum nos polos do mundo, mas a tempestade de ontem fez com que as luzes também ficassem visíveis em países como Alemanha, Escócia e Espanha. E até mesmo nos Estados Unidos, como na Flórida e também em Seattle. Na América do Sul, o fenômeno foi visto na Argentina. Especialistas afirmam que a última vez que um fenômeno deste tipo aconteceu foi em outubro de 2003. Um evento forte como esse também pode causar danos em sistemas de comunicação, como os satélites. Mas desta vez nenhuma ocorrência foi registrada. A tempestade solar acontece quando o Sol emite uma grande quantidade de partículas carregadas de radiação eletromagnética. Ou seja, acontece quando há a liberação de energia do Sol que viaja pelo espaço e eventualmente chega à Terra. Em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, um fotógrafo registrou um encontro inédito. Um belo registro, um imenso cardume de raias nadando próximo a uma baleia jubarte. À primeira vista, é até meio difícil entender o que mostra essa imagem. É um mar cheio de raias? Sim, dezenas, milhares de raias. E o mais impressionante,
não estão sozinhas. De repente, um vazio se abre e aparece uma baleia jubarte. Juntas, nadam por mais um bom tempo. Uma interação rara. Esses vídeos foram registrados no Mar de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. E tinha uma suspeita de uma baleia e eu fui lá dar uma olhada para ver se ela ainda estava enroscada, aparentemente é outra. E acabei tendo essa surpresa de ver essas raias. Rafael é fotógrafo e está acostumado a fazer flagrantes incríveis de animais marinhos. Esse, por exemplo, mostra uma orca que se aproxima da câmera. Mas tantas raias juntas assim e com uma jubarte foi inédito. Eu nunca tinha visto. E não era só esse, tinha mais cardumes em volta, né, da mesma espécie. Na imagem mais aproximada, é possível ter certeza que são raias ticonhas, espécie ameaçada de extinção. As raias ticonha costumam se aproximar da costa, principalmente quando estão em busca de alimento. Mas, até esse registro, não havia relato científico de um cardume tão grande flagrado no litoral brasileiro. A hipótese mais provável é que elas estavam migrando ou em um comportamento reprodutivo. Essas espécies, elas comem no substrato, comem caranguejos, moluscos com carapaça, então na coluna d'água elas não estão se alimentando, né? Então sobra, né, duas opções para a gente, ou a reprodução, elas estão no momento de migração. Esse professor de anatomia de peixes da Universidade Federal de São Paulo acredita que no cardume havia milhares de raias e que o vídeo pode servir de base para pesquisas científicas. Pode ser um material valioso para o desenvolvimento de pesquisas, de futuras pesquisas que podem fomentar, né, a preservação dessas espécies. De volta ao Rio Grande do Sul, continua chovendo forte na região do Vale do Taquari. O Jairo Bastos volta com a gente ao vivo para dar informações sobre mais estragos por lá. Jairo. Kleber, eu estou aqui na base do Corpo de Bombeiros de Teutônia, que acabam de me confirmar que houve uma queda de barreira na RS 130 entre a localidade de Vila Mariante com a cidade de Venâncio Aires. O trânsito de veículos está interditado por lá. E essa chuva que não para um só momento fez com que o governador Eduardo Leite publicasse agora há pouco nas redes sociais um alerta muito importante com relação à cheia dos rios. Ele está acompanhando essa elevação junto com a Defesa Civil e faz o alerta principalmente aos moradores de cidades próximas ao rio Caí, Jacuí e ao rio Taquari, aqui na região onde eu estou, no Vale do Taquari. Ele faz um alerta a cidades como Estrela, Lajeado, São Sebastião do Caí, Porto Alegre, Eldorado do Sul, são cidades já que sofrem com as cheias, mas que podem voltar a sofrer com novas inundações. Clébio, Camila. Obrigado, Jairo. E a Prefeitura de Canoas fez um comunicado para negar que esteja confiscando doações que chegam à cidade para ajudar as vítimas da tragédia. Volto a falar com o Tiago Nolasco. Nolasco, explica essa história para a gente. Clébio, o alcance de um decreto emitido pela Prefeitura de Canoas, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, causou essa confusão, né? Alguns voluntários, também algumas empresas que estão fazendo doações, acreditavam que esse decreto dava permissão aí para a Prefeitura confiscar esses bens, né? A Prefeitura, então, divulgou um comunicado hoje afirmando que esse decreto só dá permissão para a Prefeitura fazer compras emergenciais mais rápidas de bens como cestas básicas, colchões e também cobertores para a população que foi atingida na cidade. Segundo a Prefeitura também, há outro tipo de compras emergenciais levariam de 4 a 7 dias e nesse momento de crise a população não poderia esperar. Agora há pouco, o governador aqui do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, divulgou um vídeo alertando a população para as chuvas que persistem aqui no Rio Grande do Sul, principalmente nos rios Taquari, Jacuí e também Rio dos Sinos, que é nessa região onde eu estou. Eduardo Leite afirmou para a população se precaver nos próximos dias. É com vocês em São Paulo. Obrigado, Nolasco. O Jornal da Record termina aqui. Fique agora com os melhores momentos de Reis, a decadência e logo após a grande conquista. E amanhã, a partir das 9 da manhã, você acompanha a atualização das principais informações sobre as chuvas no Rio Grande do Sul, em um plantão especial do jornalismo da Record. Boa noite, bom domingo para você. Boa noite.